Então, meus amigos, falamos sobre as formalidades do texto e agora a gente vai falar sobre desenvolvimento em si. Muito importante isso. Bom, quando a gente fala de desenvolvimento, o que você precisa ter em mente é o seguinte, é que o desenvolvimento é a parte principal de um texto. Dixon, mas de fato o que deve ter no meu desenvolvimento? O desenvolvimento, pessoal, como corpo do texto, ele vai ter a finalidade de comprovar aquilo que você fala. Ele vai literalmente trazer argumentos para comprovar aquilo que você fala. E o que é tanto isso, Dixon, que você diz sobre argumentos? O que são os argumentos? Note que os argumentos são fatos, são ideias, são dados, são causas, são consequências, são argumentos favoráveis, argumentos contrários, são exemplos. Há uma infinidade de formas de você, são raciocínios, conclusões, né? Há uma infinidade de formas de você literalmente comprovar aquilo que você fala ou ainda você sustentar aquilo que você alega. Desenvolvimento não é lugar de banalidades. O desenvolvimento tem uma finalidade principal, é debater o tema por meio de argumentos. Essa é a finalidade principal do desenvolvimento. Então, qual a finalidade do desenvolvimento para que você entenda isso de uma forma clara, né? A finalidade princípio, né, é debater por meio do detalhamento dos argumentos. O objetivo é comprovar um ponto de vista. O objetivo é comprovar um ponto de vista, como a gente já havia falado. Existem várias formas de você trazer os seus argumentos, né? Literalmente, você deve entender que para você argumentar, como argumentar? Primeira coisa, como eu disse a você, você pode trazer literalmente aqui fatos que são acontecimentos do dia a dia. Você pode trazer também causas. Normalmente, quando a gente traz causas, a gente traz consequências. E trazemos também soluções, porque isso provavelmente se trata de um problema. Dixon, mas quando eu vou apresentar isso? Calma que a gente vai ver. Eu posso trazer aqui também dados, inclusive os dados estatísticos. Os dados estatísticos, em regra, vão envolver números, né? Eu posso trazer um histórico sobre o tema. Eu posso trazer a fase atual daquele tema e posso literalmente prever algo quanto ao futuro das agências bancárias, por exemplo. Eu posso fazer perguntas, como você viu que eu já fiz isso, e também respondê-las. Isso é obrigatório. Posso fazer perguntas no texto? Sim, desde que você as responda. Dixon, tem outras formas? Claro. Eu posso apresentar raciocínios no texto. Eu posso chegar a determinadas conclusões. Posso trazer exemplos sobre determinada coisa. E isso aqui o IADS adora. Exemplos, fatos, porque isso aqui está dentro de elaboração crítica. Muito importante também que você traga raciocínios e conclusões. E claro, a gente pode trazer prós e contras
nesse tipo de texto é o texto polêmico, né? Para polêmicas, nós costumamos trazer prós e ou contras. Mas como a gente vai fazer isso no texto? A gente vai ver há uma infinidade de formas de nós fazermos isso, né? Legal. Dixon, mas como eu vou elaborar bons parágrafos de desenvolvimento? É muito importante que você tenha em mente o seguinte: para você elaborar um bom parágrafo de desenvolvimento, você tem de ter aqui um argumento principal por parágrafo, ou argumento-chave. E dentro do mesmo parágrafo, você trazer desdobramentos. Desdobramentos do argumento-chave. Muitas vezes a gente consegue trazer esses desdobramentos por meio de tudo aquilo que eu falei para você, trazendo causas, consequências e uma série de coisas. Mas eu também, nesses desdobramentos, posso trazer aqui comprovações. Ou ainda, fundamentações do que foi exposto. Pessoal, isso aqui dentro de um parágrafo. Em um mesmo parágrafo. Legal. Dixon, para isso eu tenho que saber o seguinte: o que eu vou fazer no desenvolvimento? Para você saber o que você vai fazer no desenvolvimento, eu preciso que você se atente a DDD de número 2, cuja palavra é interpretação. Para você, o que é interpretar, né? Muita gente me pergunta: o que é interpretar? É identificar o que está sendo solicitado, ou melhor, o que é solicitado, né? Vírgula, de modo a combinar o texto com um padrão de resposta. Legal. Para interpretar. Primeira coisa que você vai fazer identificar palavras-chave. Onde? Primeiro, no texto motivador ou nos textos motivadores. Depois, no comando. Você já me viu fazendo isso. Depois, no tema, caso haja tema. E se ele der tópicos, nos tópicos. Depois, elaborar perguntas de acordo com o tipo de tema. De acordo com o tipo de tema.
Para elaborar essas perguntas, usar os pronomes interrogativos que nós já vimos. Usar os pronomes interrogativos. O que, como, qual, onde, por quê, você já sabe dessa história. Pessoal, a DDD de número 2 é muito importante e a gente vai fazer isso aqui agora. Dá uma olhada, tema de número 2, tema muito relevante para a gente. A gente já tinha identificado que nós temos aqui um texto motivador. Nós temos aqui o comando. E eu já fiz isso rapidamente, até mesmo para esse tema. Aqui eu tenho um tema e, claro, você sabe que aqui a banca, nesse caso, pediu tópicos. A sua prova pode ou não ter tópicos. Vou assinalar aqui novamente. A banca pode ou não te dar isso daqui. Professor, mas eu quero saber como eu estruturo esse texto, né? Como eu vou estruturar esse texto aí? Eu já vi o que a banca está pedindo, mas só vou fazer isso daí que a banca está pedindo para mim? Primeira coisa, olha a importância de você interpretar o texto motivador. Claro, já sabe o que é interpretar. Volta lá. Primeiro, identificar o que é solicitado pelo examinador, de modo a combinar o texto com o padrão de resposta. Para interpretar, olha aqui. Para interpretar. Primeiro, identificar palavras-chave no TM, no comando, no tema e nos tópicos. Vamos lá. Transformação digital não está ligada tão somente ao atendimento ao cliente e à satisfação de suas necessidades, mas também ao uso de tecnologias que permitam conduzir o negócio da melhor forma possível. Então aqui, é claro que ele está falando que o uso de tecnologias é muito importante para conduzir o negócio da melhor forma possível. Bancos são instituições extremamente complexas e, por isso, sem tecnologia e sistemas específicos, sua gestão seria praticamente impossível. Tá aí, É muito importante porque eles são complexos, né? Nos dias de hoje, contar com sistemas inteligentes não apenas melhora a administração dos recursos, mas também permite seu melhor uso e aplicação. Então tá aí, sistemas inteligentes não apenas melhora a administração dos recursos, mas também permite seu melhor uso e aplicação. Os grandes problemas enfrentados, então ele já traz aqui um desafio, um problema, pelos bancos ao longo do tempo, e que ainda não encontrou solução, é o fato de que muitas instituições ainda lidam com mainframes gigantes, carregados de dados geridos em COBOL, uma linguagem legada de programação. E aí, na verdade, ele está falando aqui, já traz um problema, né? Ele fala aí desses mainframes gigantes, carregados de dados e geridos ainda nessa linguagem COBOL. O primeiro passo em busca de uma transformação digital, então ele fala de transformação digital, e o primeiro passo para ela, está aqui, o primeiro, completa, né? Dentro das instituições bancárias, passa pela transformação desse sistema. E a busca por alternativas, e alternativas substituem essas datas bases. Então ele está falando aqui, transformação desse sistema é uma solução. E ele já fala também, busca por alternativas que substituam essas datas bases, esses bancos de dados aí que ele acabou de falar, aí, uma coisa gigante, né? Então aqui, e a busca por alternativas substitui uma outra solução, né? Elementos que vão substituir. Solução 1, solução 2. Vamos ver a relevância disso. Né? Ele traz aqui para a gente, Bancos 3.0, futuro das agências e agências do futuro. Em seu texto destaque os conceitos de banco, interpretando isso daqui. Ele quer que a gente fale sobre Bancos 3.0, é o tema, é a ideia mais geral. Mas ele quer que a gente fale do futuro das agências e agências do futuro. Aqui, você concorda comigo que é a mesma coisa, o futuro dessas agências e as agências do futuro. As agências realmente vão existir? Ele fala aqui de um problema físico, né? Mainframes gigantes carregados de dados geridos. Então ele fala de um problema físico aqui. Talvez a computação em nuvem ajude bastante, né, nesse sentido, né? E ele pede para a gente, em seu texto, destaque os conceitos de banco digitalizado e de banco digital. Então aqui, obrigatoriamente, eu tenho de ter esses dois conceitos em meu texto. Isso aqui é uma coisa obrigatória. Você não pode abrir mão. Eu já tenho o tema e tenho os tópicos aqui, como você percebeu. Dixon, e como eu vou estruturar o meu texto? Falamos da DDD de número 2... Mas a gente ainda, nós só identificamos palavras-chave no texto motivador, no comando, no tema e nos tópicos. Mas eu preciso agora elaborar perguntas de acordo com o tipo de tema e usar os pronomes interrogativos para tanto. Note,
Eu tenho aqui a DDD de número 3, que é a roteirização. Ocorre o seguinte, que nós vamos roteirizar esse nosso texto aqui agora. A gente vai fazer um roteiro do tema de número 2. Então aqui agora eu vou ter um roteiro do tema 2. Dixon, o que é esse roteiro? Pessoal, o roteiro ele é uma seleção de palavras-chave para responder as perguntas que a gente vai fazer aqui. Interpretando ainda o tema, vamos fazer aqui as perguntas. Quantos parágrafos eu vou fazer nesse texto? Pô, eu já sei que eu vou fazer um primeiro parágrafo, que vai ser o parágrafo de introdução. Já tenho a introdução na minha mente. Mas no desenvolvimento, eu vou ter quantos parágrafos? Está aqui, ó. Eu vou ter, vamos colocar mais para cá, que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Eu vou ter quantos parágrafos aí no meu desenvolvimento? Eu posso ter ou 2 ou 3 parágrafos. Ou 2 ou 3 parágrafos. Nesse caso, eu vou optar por fazer... vou colocar mais para baixo também, porque senão não vai dar. Eu vou optar por fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. E o quinto parágrafo seria a conclusão. Note que desenvolvimento vem desse até esse. Esse é o de desenvolvimento, esse é o de introdução, esse seria o de conclusão. Eu preciso de ideias aqui para o desenvolvimento. Diante de tudo que a gente debateu, vamos fazer algumas perguntas aqui. Segundo parágrafo, pessoal, ele pediu para você falar de bancos 3.0. Esse é o tema dessa redação. Bancos 3.0, futuro das agências e agências do futuro. Pô, vamos fazer o seguinte. Então, é interessante que nesse segundo parágrafo você apresente o que eu chamo de contextualização. O que é a contextualização do leitor? A contextualização é literalmente a explicação do tema. Explicar o tema ou ainda explicar por que é debatido na atualidade. Por que é debatido na atualidade. É literalmente trazer circunstâncias que envolvem o tema, aquilo que está ao redor do tema. Dixon, nessa contextualização, o que eu posso perguntar? Se o tema é bancos 3.0, a primeira pergunta que você deve fazer aqui é o seguinte: o que são os bancos 3.0? Ainda que você não saiba nada sobre o tema, é claro que esse texto motivador aqui ajuda a gente, porque ele fala que o uso de tecnologias que permitam conduzir o negócio da melhor forma possível. É claro que o banco 3.0 é aquele banco muito mais tecnológico, aquele banco que vai se adequar aí aos novos formatos digitais, né? Quando ele fala futuro das agências e agências do futuro, é claro que ele está se referindo a esse tipo de coisa. E a gente vai ter de responder um pouco acerca disso. A gente vai ter de falar sobre isso, né? Bom, é uma coisa fundamental para a gente contextualizar esse leitor. Ele pediu para a gente obrigatoriamente falar sobre banco digital e banco digitalizado. Então é o seguinte, a gente vai responder aqui, nesse cara, na ordem. O que é banco digital? Também, qual a sua relação com o tema, com os bancos 3.0. Sempre o tema tem de estar aqui próximo ao que a gente vai responder. E aqui, é claro que eu vou ter de responder aqui o que é banco digitalizado. E aqui eu vou responder, né? Perguntar qual a sua relação com os bancos 3.0.
Dixon, e o que eu vou fazer na conclusão? A gente vai ver que na conclusão, em regra, a gente vai poder apresentar o nosso posicionamento ou uma contribuição sobre o tema. É claro que aqui a gente vai ter que voltar ao que o tema diz para a gente, agências do futuro. Então, como devem ser as agências do futuro? Por que que isso vai na conclusão? Isso pode ir também no desenvolvimento, mas na conclusão isso é obrigatório, né? Como devem ser as agências do futuro? Como a gente percebe, tecnologia tem tudo a ver com isso e a gente vai ter de responder aqui. Como devem ser os bancos 3.0? Isso lá para a conclusão, como você percebeu. Mas a gente já fez aqui a interpretação. Perceba que até agora a gente só utilizou aqui a DDD de número 2, interpretação. Agora a gente vai começar a responder. A gente vai literalmente fazer um roteiro para esse tema de número 2. Então tá aqui, ó. Esse roteiro aqui que a gente vai fazer são as respostas. São as respostas para as perguntas feitas na interpretação. Ah, Dixon, então na verdade isso que é o roteiro que eu vou fazer? Exatamente isso. Dá uma olhada. Roteiro. Respostas para as perguntas feitas durante a interpretação. Legal. Dá uma olhada lá. Vamos começar a responder. O que nós temos aí? Nós temos aí, primeira coisa, bancos 3.0. Esse conceito aí, bancos 3.0, representam, de acordo com o que ele falou lá pra gente, de acordo com o que eu falei aqui para vocês também, representam a evolução do segmento de bancos. Claro, no Brasil e no mundo de uma forma geral. Bom, o que é o Banco 3.0? O Banco 3.0 é um banco que melhora e facilita a experiência do cliente. Melhora e facilita a experiência do cliente. Isso é um fato. Então eu começo a colocar ideias que vão responder aquilo que foi perguntado pelo que você perguntou durante a interpretação. O que mais? Eu posso falar que ele cria novos serviços, ele agrega mais valor aos seus produtos? Sim, então ó, cria novos serviços. Isso aqui não é um texto ainda, né? Então você vai colocando as ideias aí. Agrega mais valor, não é o texto, então seja rápido, né? Seja rápido, utilize aí sinais, abreviaturas, siglas, se for o caso. Mais valor ao seu produto. Então não tem a ver somente com tecnologia, né, pessoal? Mas é um banco que literalmente vai ter essa evolução, né? Vai representar essa evolução. Bom, continuando, a gente pode falar também que ele tem esses bancos 3.0, né? Com taxas mais reduzidas. Isso é um fato, né? Porque o serviço de banco sempre foi caro, né? Com taxas mais reduzidas ou muitas vezes sem elas. Ou sem elas em determinados casos. O que a gente pode falar é o seguinte, que esse tipo de banco pode suportar múltiplos modelos de negócios
não tradicionais. Múltiplos modelos de negócios não tradicionais. Mas lembre-se, nosso texto motivador fala de tecnologia, né? Então, a gente vai falar aqui, ó, tudo isso fazendo uso da tecnologia. Portanto, é o banco do futuro. Embora a gente saiba que tem muitos bancos que já fazem isso, né? Pessoal, a gente vai finalizar por aqui, mas ainda não colocamos um ponto final nesse roteiro aí. É só porque para o vídeo não ficar muito grande. Voltamos aí para a gente roteirizar os outros parágrafos, né, de desenvolvimento. Bacana?